Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, enquanto o John Textor segue trabalhando aí para fazer dinheiro com o Botafogo, vendeu e emprestou o Cuiabano de volta, né, meu irmão? A mídia caiu matando, sendo que é uma operação normal. Já vimos isso acontecer com Vinícius Júnior, Estevão, não faltam exemplos, Endrick no Real Madrid, né? Mas quando é o Botafogo, fala-se até em fair play financeiro. Agora, um time aí onde reina o verdadeiro chororô está falando aí em notificação judicial com a Libra. Os flamenguistas estão achando isso muito bonito porque eles acham que eles fazem o futebol sozinhos, né? E eu vou trazer para vocês aí, meu irmão, onde mora o verdadeiro chororô e vou explicar para vocês por que o futebol não se faz sozinho. Link dos canais na descrição. Bora pro vídeo que tá muito bom. Flamengo aí, sem acordo com a Libra, pediu o bloqueio do pagamento do pay-per-view da Série A. Agora que vocês vão ver, né, o pessoal fala que o Flamengo, o Globo e tal, vocês vão ver se a Globo não vai ficar bolada, né? Segundo o UOL, a reunião entre o Flamengo e os demais clubes da Libra para discutir a forma de dividir as receitas da TV do Campeonato Brasileiro terminou sem acerto. Assim, seguirá valendo a regra atual para a partilha do direito de TV aberta e fechada, algo que desagrada ao Flamengo. Os outros clubes não aceitaram mudanças, tá? Com esse formato, o Flamengo calcula que pode perder cerca de 100 milhões em comparação ao contrato de 2024. Já times como Bahia, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Vitória devem ter aumento na receita. O Flamengo ainda tenta negociar uma divisão melhor do dinheiro do pay-per-view. Como o contrato não é claro sobre esse ponto, o Flamengo enviou um aviso aos demais clubes e à Globo pedindo que a quantia não seja repassada até que haja a definição sobre as regras. A divergência começou depois que o Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, assumiu a presidência do clube. Essa gestão passou a contestar os critérios de divisão ligados à audiência no contrato da Libra com a Globo. O acordo total entre a Libra e a emissora é de 1,170 bilhão por ano para os clubes da Série A. Além disso, existe uma parte variável entre 100 milhões e 200 milhões que depende da arrecadação do pay-per-view. Tá? Então o Flamengo não está satisfeito com nada disso que é falado e nada disso que tem sido prometido. O Flamengo não vai querer aceitar essa situação. Ou seja, o Flamengo ele pode aí questionar contrato, pode questionar tudo, né? Pode questionar tudo, ninguém fala em fair play financeiro, ninguém fala que está errado. O contrato que já foi assinado na gestão anterior aí do Flamengo e o Botafogo, quando não paga por Almada por discordar também, aí você já sabe o que a gente ouve, né? Chega junto que eu vou lançar a braba. Virou guerra com a Libra. Sem acordo com demais clubes da Liga pela partilha dos direitos de transmissão de TV, Flamengo exige bloqueio da distribuição do pay-per-view. E o Flamengo declarou guerra à Liga Brasileira de Futebol. Após solicitar, sem sucesso, aos clubes que fazem parte da Liga a revisão da partilha dos valores relativos aos direitos de transmissão e também o Flamengo, que tentou aí chegar a um acordo para o pay-per-view, para melhorar, né, a chegada, o aporte financeiro deste recurso, também sem sucesso, o Flamengo encaminhou uma notificação a todos os clubes integrantes da Libra e também à TV Globo, que fez um acordo com a Libra no ano passado, para que, até que seja solucionado esse impasse, não haja distribuição do pay-per-view. O Flamengo quer travar a partilha do pay-per-view, que é um importante aporte financeiro. Para que você tenha uma ideia, a expectativa é de que sejam distribuídos mais de 1 bilhão e 100 mil reais de pay-per-view referentes ao primeiro ano do acordo, agora na temporada de 2025. A administração anterior de Rodolfo Landim, que assinou esse acordo, embora diminua a fatia a que o Flamengo tem direito com relação aos demais clubes, foi uma exigência, inclusive da Libra, uma divisão mais igualitária. No entanto, o Rodolfo Landim entendia que, com a instituição da Liga Brasileira de Futebol e uma organização mais racional do Brasileirão, o produto Brasileirão se tornaria melhor, mais rentável e mais valioso. Com isso, o aporte nos próximos anos dos direitos de TV aumentaria. Ou seja, o bolo ficaria maior. E mesmo que o Flamengo recebesse uma fatia menor, ainda assim o aumento do bolo compensaria.
Tanto que a administração anterior projetava para o Flamengo nos próximos anos receber 400 milhões de reais anuais, mais do que os 290 milhões que o Flamengo recebeu no ano passado, segundo o balanço contábil publicado já pela atual administração. No entanto, Luiz Eduardo Batista, o atual presidente do Flamengo, argumenta que, para efeito imediato, o Flamengo perde dinheiro, inclusive fazendo uma projeção utilizando a regra atual. Por exemplo, para o ano passado, ao invés de 290 milhões, o Flamengo receberia apenas entre 190 e 210 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo teria uma perda imediata de 80 a 100 milhões de reais. Por isso, o Flamengo, né, entende que mesmo que haja um aumento dessa receita no aspecto geral para os próximos anos, isso não compensaria ou dificilmente compensaria a perda imediata do Flamengo. Ou seja, em termos práticos, explicando para vocês, o Flamengo está botando dinheiro no bolso dos outros. O Flamengo prefere, na verdade, um futebol do brasileiro mais fraco e ele mais forte que os outros, do que um futebol brasileiro mais forte e ele mais forte ainda, né? Isso aqui é a verdade, né? E o Flamengo, todo mundo sabe disso, é o trem pagador do futebol brasileiro. O Flamengo é responsável por 20% do pay-per-view. De cada 5 assinantes do pay-per-view da Globo, 1 é torcedor do Flamengo. O Flamengo tem a maior audiência em todos os jogos. Se você pegar os jogos que a Globo transmitiu durante o ano, né? Os 10 jogos de maior audiência. 10 jogos do Flamengo. Talvez haja 1 ou 2 jogos do Corinthians. E essa parte aqui é interessante porque o Flamengo não joga sozinho. Então, desses 10 jogos, se 5 não foram aí no Maracanã, onde o Flamengo manda seus jogos, se um foi na casa do Mirassol, o direito de transmissão é do Mirassol. Tem 19 rodadas que o Flamengo tem direito de transmissão e 19 rodadas que ele não tem o direito. A não ser que jogue Flamengo A contra Flamengo B, o direito de transmissão vai ser do time mandante ao qual o Flamengo estará jogando. E aí esses direitos de transmissão vão para quem? Fica aí o questionamento. É inquestionável que o Flamengo tem a maior torcida, mas os direitos de transmissão não são apenas do Flamengo. Né, com audiência em São Paulo, né, nesse intervalo. Mas a maioria, 80% dos jogos, com certeza, serão do Flamengo. Então, a alegação da diretoria do Flamengo, no meu entendimento, ela procede e não dá para rasgar o contrato. O Flamengo até já avaliou com o seu departamento jurídico a possibilidade de romper o contrato com a Libra. Mas isso não será possível sem o pagamento de uma multa, e uma multa pesada. Agora sobre o presidente BAP, cara, porque assim, o BAP, ele simplesmente rompeu com o geral. Essa informação saiu no UOL e é uma informação muito séria. O que acontece é o seguinte, foi assinado, a antiga gestão assinou o acordo pelos direitos de televisão. E nesse acordo, desde o primeiro dia de mandato do BAP, o BAP ele fala que ele está insatisfeito com o acordo assinado. O BAP ele fala que ele não gostou do acordo assinado e que o Flamengo estaria deixando pelo menos 100 milhões de reais na mesa por ano. O Flamengo estaria deixando de ganhar 100 milhões de reais por ano. E aí o que acontece é que o BAP pediu aos clubes para fazer uma revisão do contrato. Vamos fazer uma revisão do contrato, vamos rever o contrato e tal. Só que os clubes não querem fazer, por quê? O contrato tá bom para todo mundo e tá ruim para o Flamengo. Tá todo mundo se beneficiando, tá todo mundo ganhando esses 100 milhões que ficou na mesa, que seria do Flamengo. Atlético Mineiro, tem vários times que estão ganhando esse dinheiro. O que o BAP fez? Entrou direto ali com a Globo e falou, não paga ninguém, eu quero uma revisão do contrato. Ou seja, o BAP travou o pagamento de geral, tá todo mundo com o pagamento travado, tá todo mundo com o pagamento parado, porque, óbvio, o Flamengo não aceita e não vai aceitar. Flazoeiro, não tem. Sabe por causa de quê? Todo mundo é contra a gente. Todo mundo quer o nosso... Você vê, essa semana aí, o negócio do Bruno Henrique, todo mundo falando, todo mundo reclamando. Então, ninguém é a favor do Flamengo. Porque ele disse que o Flamengo notificou os clubes da Libra e Globo por causa da divisão do valor ali da pay-per-view. Como nós sabemos, o Flamengo
é um time que arrasta multidões em qualquer lugar do Brasil que ele vai jogar. A audiência, se você for olhar, é a maior audiência do Flamengo. E será que alguém aí, algum time que compõe a Libra, acha mesmo que é justo a divisão dos valores? O Botafogo não compõe a Libra, o Botafogo compõe a LFU. Mas eu acredito sim que no caso da Libra, apesar deles ter feito um contrato de exclusividade com a Globo aí, né, e receberem menos que a LFU, que as negociações da LFU do Botafogo, eu acredito que essa divisão dentro da Libra é justa sim, porque o Flamengo não está sozinho na Libra, né? E aí, mesmo que o Flamengo saia e crie, por exemplo, a Flá TV e passe todos os jogos mandantes do Flamengo, os outros 19 clubes ainda terão o direito de transmissão para os jogos como eles são mandantes. E eu digo mais, como não vai torcida no Maracanã nesses jogos, é capaz que a audiência ainda é maior nos jogos fora de casa. Pare para pensar sobre isso. Em relação que a maioria das assinaturas é por causa da grande maioria de torcedores. Então, por exemplo, Flamengo, Corinthians, São Paulo, esses times têm mais assinantes. O cara que é torcedor do Flamengo e assina o pay-per-view para ver o Flamengo jogar, ele não quer saber do time do Vitória, do Bahia, com todo respeito a esses clubes. Então, essa divisão, ela não é nem um pouco justa. Claro que... Mas e quando vocês vão jogar lá na casa do Vitória e na casa do Bahia, meu amigo? Quando foi assinado o contrato, na época do Landim ainda, o erro foi dele de concordar com isso, com essa divisão. Porém, tá, a razão... Esse é outro detalhe, a associação é sempre um jogo de poderes e quando a pessoa pensa a longo prazo, o presidente normalmente das associações não pensa a longo prazo. Então, isso para nós, no fim, eu acredito que seja bom que o Flamengo continue como associação, porque o futebol continua sendo cíclico, algum presidente vai acabar, né, botando aí, né, fazendo algumas coisas que não serão bons para o longo prazo e a gente vai ver o Flamengo, né, que hoje está no auge, começar a decair. Isso eu acredito. Essa reclamação do Flamengo se dá pelo fato dessa divisão que está injusta. Para vocês terem noção, comparado ao ano de 2024, que o Flamengo recebeu de receita de TV entre 290 e 300 milhões de reais, nesse ano ele passaria a receber menos 100 milhões praticamente. Mais ou menos 190 a 200 milhões. Claro que ainda é muito dinheiro, mas se você vê que vai deixar de entrar dos 100 milhões de reais por conta de uma divisão injusta, né, que é injusto sem essa divisão, aí você tem que tomar uma atitude. E é exatamente o que o BAP está fazendo agora. Ele fez uma notificação extrajudicial. Ou seja, o próximo passo é ir para a justiça. O próximo passo é tomar atitudes jurídicas, né, acionar advogado, enfim. A coisa vai engrossar se essa divisão não for justa aos olhos do Flamengo. Para vocês terem noção, o acordo total entre a Libra e a Globo prevê 1,17 bilhão para ser dividido pelos clubes da primeira divisão por ano. Tá? Além disso, há um valor... Se eu não me engano, da LFU é o dobro disso aí, porque a LFU não negociou com exclusividade. Variável que fica entre 100 e 200 milhões por pay-per-view. Isso depende da arrecadação. Então, se você analisa os valores que estão sendo distribuídos, está da seguinte forma, a cota, né? 40% de forma igualitária entre todos os clubes, o que já é errado. Nem todos os 20 clubes que estão na Série A têm a mesma relevância. Isso todo mundo sabe, até os torcedores desses clubes sabem. 30% com base na posição no campeonato, justíssimo. 30% proporcional à audiência, que também é o óbvio, tinha que ser. Mas quem sabe aumentar o valor proporcional à audiência já mostraria quais são os clubes que são mais rentáveis dentro do pay-per-view. Com certeza o Flamengo estaria brigando entre o primeiro e o segundo colocado ali, sem dúvida nenhuma. Então o BAP está correndo atrás do que é direito. Ter uma divisão justa com base naquilo que você vale, com base naquilo que você consegue entregar. Por isso que eu falo, meus amigos, que o verdadeiro chororô está lá do outro lado, meu irmão. Porque, pô, é muito claro, só não vê quem não quer. O futebol não se faz sozinho, todo mundo sabe disso, né? Mas alguns acreditam aí que merecem receber uma fatia de bolo muito maior, mesmo não tendo aí, né, o direito de transmissão, né, quando não é mandante.
Enfim, rapaziada, qual que é a opinião de vocês com relação a isso? Espero que você tenha gostado do vídeo. Quinta-feira a gente tá de volta aí em Botafogo e Vasco. Vamos fazer live de intervalo, vamos fazer live de pós-jogo. Vou ficando por aqui. Tamo junto e até a próxima. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Peço gentilmente que você vá até os criadores dos conteúdos originais. Entrem lá, dê uma moral, se inscreva. Os vídeos completos sempre vão estar todos lá. E não se esqueça também, deixa o like aí no vídeo, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.